Olá, sejam todas e todos muito bem-vindos a mais uma live de orientação do Conselho Regional de Psicologia do Rio Grande do Sul. A live de hoje é referente à orientação sobre redução de danos e a luta antimanicomial. As lives de orientação do Conselho Regional de Psicologia do Rio Grande do Sul são pensadas para levar debates e levar discussões acerca de um tema em específico para toda a nossa categoria e para a sociedade como um todo, né? Então, durante toda a live, vocês podem encaminhar perguntas e ao longo da live eu vou respondendo e a gente vai conversando um pouquinho. Nós estamos agora aguardando as pessoas se conectarem, né? Se vocês entenderem que tem pessoas que consideram esta temática importante, marquem nos comentários, compartilhem nas suas redes sociais a nossa live. Nós iniciamos as lives há um tempo atrás e até esse momento nós já tivemos lives sobre o Dia do Orgulho LGBT e a Resolução 001 de 99, subjetividades das mulheres e microviolências cotidianas, os atestados psicológicos com base na Resolução CFP 007 de 2003, sobre a fiscalização do CRP e assim vai. Nós temos uma série de lives que estão disponíveis nos canais do CRP, no Facebook e na conta do YouTube do Conselho. Então fiquem à vontade para revisitar todas essas lives e se aprofundar nessas temáticas. Meu nome é Manuele Montanari Araldi, sou presidente da Comissão de Políticas Públicas aqui do Conselho Regional de Psicologia do Rio Grande do Sul. Aproveito a oportunidade para convidar todas e todos a participarem das reuniões da Comissão de Políticas Públicas. Elas ocorrem quinzenalmente nas quintas-feiras, às 18 horas, na sede do Conselho. A agenda de reuniões está disponível no site do Conselho. Então vamos só aguardar uns minutinhos até o pessoal ir se conectando, né? Enquanto isso, acho que a gente pode já ir pensando um pouquinho sobre a live de hoje. A live de hoje ela é dedicada a gente pensar sobre essa temática, que é a luta antimanicomial e a redução de danos. Essa é uma live alusiva ao dia 18 de maio, o dia da luta antimanicomial, né? Essa data que é uma data tão importante para toda a categoria das psicólogas e dos psicólogos, assim como para a sociedade como um todo, né? Porque esta data e esta luta, elas representam um marco na história do Brasil, né? Mas isso a gente vai conversar um pouquinho mais depois, né? Então vamos só aguardar o pessoal ir conectando. Fiquem bem à vontade para encaminhar suas perguntas, encaminhar suas sugestões. Esse mês de maio, também referente ao dia 18 de maio, nós tivemos o seminário estadual Outras Palavras sobre Álcool e Outras Drogas. Esses seminários, Outras Palavras, nós tivemos a realização de 4 seminários ano passado, que foram os seminários regionais, nas regiões Serra, Macrometropolitana e Vales, Centro-Oeste, região Sul, onde foram levantadas demandas e onde foram debatidas sobre as práticas com redução de danos e cuidado em liberdade nas regiões. E esse mês agora, tivemos a realização do seminário estadual, que contou com a presença de representantes de todas essas regiões para debater a nível estadual. Ao todo, os seminários Outras Palavras tiveram a participação de mais de 600 pessoas, entre todas as suas 5 realizações, né? Então foi um momento muito importante para o Conselho, um momento muito importante para todos os parceiros que estiveram envolvidos na organização, porque podemos pensar, podemos conversar e debater sobre essas práticas no nosso estado. Vamos esperar só mais alguns minutos para o pessoal ir conectando. Nesse mês nós também temos as atividades alusivas ao 18 de maio ocorrendo em todos os polos do CRPRS. Hoje nós temos 6 polos constituídos. Os polos são espaços
de organização da categoria dos psicólogos e das psicólogas descentralizados nas regiões do estado, que tem como objetivo o encontro da nossa categoria para debater sobre a nossa prática profissional, sobre a psicologia enquanto ciência e profissão. Então, neste mês, todos os polos estão realizando atividades temáticas referente à luta antimanicomial e à redução de danos e à prática profissional psicológica. A gente também tem a realização do Núcleo de Políticas Públicas da Subsede Centro-Oeste, que fica localizada em Santa Maria, na data de 15/5. E todas essas agendas, todas essas datas vocês podem encontrar no site do Conselho, nas redes sociais. Essas datas sempre estão divulgadas por lá. Então, acho que agora a gente já pode iniciar a nossa conversa, né? A nossa live de orientação. Para quem está conectando agora, meu nome é Emanuele Montanari Araldi, eu presido a Comissão de Políticas Públicas do Conselho Regional de Psicologia do Rio Grande do Sul, e em nome de toda a gestão nós damos boas-vindas e agradecemos por vocês estarem nos acompanhando aqui nessa noite. Convidamos todas e todos a buscarem as lives de orientação que já ocorreram anteriormente sobre os mais diversos temas. A live de hoje é uma live que trata sobre a redução de danos e a luta antimanicomial, né? E essa é uma temática que muito nos é cara em termos de psicologia, tanto enquanto ciência, tanto enquanto profissão, né? Porque a psicologia esteve e está muito à frente deste movimento, né? Deste processo histórico, porque o movimento da luta antimanicomial é um processo histórico da sociedade brasileira, é um processo histórico da comunidade internacional, quando se começou a refletir sobre que modalidade de tratamento que estava se dando para as pessoas em sofrimento psíquico, né? O movimento da luta antimanicomial brasileiro é um movimento que é baseado na experiência italiana, uma experiência muito bem sucedida, e esse movimento ele parte desse debate sobre como eram esses espaços, né? Nós temos séculos de prevalência de um único modelo, né? De um modelo que se pensava que as pessoas deveriam estar postas num espaço, sem contato com a sua comunidade, sem contato com a sua família, né? Sendo submetidas às mais diversas práticas degradantes à dignidade humana, sem receber tratamentos adequados, sem serem cuidadas, né? No Brasil nós temos diversas experiências documentadas, né? Experiências que são um marco muito triste na história brasileira, né? Posso citar aqui o caso de Barbacena, né? De um manicômio onde estima-se que mais de 60 mil pessoas tenham morrido, né? Tenham morrido submetidas a torturas, tenham morrido submetidas a doenças como tuberculose e que tiveram seus corpos vendidos. Então, esta é uma parte muito trágica da história brasileira, e este movimento ele vem para refletir sobre esta realidade, né? Esta forma de pensar este atendimento, que não era, né, um atendimento às pessoas em sofrimento psíquico, ela não se vê só apenas nessa história brasileira, mas isso que a gente vivenciou no Brasil é uma realidade internacional. Nós tivemos, então, em 2001, a Lei 10.216, uma lei que trata sobre os direitos dos usuários das redes de saúde mental e que é considerada, então, a Lei da Reforma Psiquiátrica Brasileira. Aqui no estado, nós tivemos a Lei da Reforma Psiquiátrica do Rio Grande do Sul, assinada em 1992,
né? Então, nosso estado foi vanguarda na questão do movimento da luta antimanicomial e dessa temática, né? E o que nós vimos de lá para cá foi uma mudança radical na forma de compreender este atendimento, né? Passou-se então a compreender que o ser humano deve ser visto na sua integralidade, deve ser visto na sua complexidade, ele deve ser não apenas cuidado por um único espaço, mas ele deve ter um atendimento intersetorial, ele deve ser visto por diversas áreas, por diversas temáticas, justamente porque sua existência humana é uma existência complexa, é uma existência que demanda uma série de intervenções, demanda uma complexidade maior do que entender que este sujeito deve ser acompanhado por um único lugar ou deve estar inserido num único espaço. E assim a gente tem então a criação do que a gente chama de rede substitutiva, né? Justamente porque essa rede substitutiva, constituída por unidades básicas de saúde, por centros de atenção psicossocial, pelos serviços residenciais terapêuticos, pelos centros de referência em assistência social, pelos centros de referência especializados em assistência social, pelos hospitais gerais, né? Todos os espaços da reforma psiquiátrica prevêem sim internação psiquiátrica, internação hospitalar psiquiátrica, que é algo muito importante, mas que deve ser realizada num hospital geral, né? Não há necessidade de termos um único espaço, um espaço específico para essa demanda, né? E precisamos qualificar estes espaços, essas internações em hospitais gerais. Então, dos anos 2000 para cá, nós tivemos um aumento e um crescimento, né? No final dos anos 2010, nós tivemos a criação dos consultórios de rua e, posteriormente, dos consultórios na rua, que foram incluídos nesta rede substitutiva, e viemos então nessa crescente, nesse aumento dessa rede, justamente por entender e por pensar que este ser humano ele demanda circular por diversos espaços, ele demanda circular pela cidade, né? Porque o que nós víamos é que os sujeitos, eles não tinham este direito de circular pelas cidades, né? Porque anteriormente à lei da reforma psiquiátrica, o que se observa é que os sujeitos eram encaminhados por um lugar e nesse espaço eles ficavam até o seu falecimento, tendo pouquíssimas chances de saírem de lá. Então, isso é muito grave e ao longo dos anos veio se modificando. Mas aqui tem um ponto que é muito importante, porque se costuma compreender que a temática da luta antimanicomial é uma temática que ela deve ser pensada, estudada, é uma área de atuação psicológica que está inserida basicamente nas políticas públicas, né? Quando, na verdade, tanto a luta antimanicomial quanto a redução de danos, que eu vou entrar mais detalhadamente daqui a pouco, elas não são práticas específicas das políticas públicas, né? Elas são éticas do cuidado, elas são formas de ver a complexidade do ser humano, elas são formas de compreender os fenômenos da existência humana que devem sim ser utilizadas e devem ser a base da prática profissional de toda a nossa categoria, independente do espaço em que este sujeito estiver inserido, né? Nós trabalhamos sim muito fortemente nas políticas públicas com essas duas áreas, com essas duas éticas do cuidado, mas nós podemos e devemos certamente nos utilizarmos dessas bases teóricas, nas nossas práticas profissionais das mais diversas áreas, como a própria clínica, né, como os nossos consultórios, na área organizacional, na área escolar, porque estas pautas,
né? Elas não se referem apenas a instrumentos e ferramentas de atuação, elas se referem a uma forma de compreender aquela atuação, elas se referem a uma postura ética deste profissional em relação àquele sujeito que está na sua frente, né? Então, sim, nós trabalhamos com estas pautas nas mais diversas áreas de atuação psicológica, né? Inclusive esta é um acúmulo teórico da categoria, né, que está presente em todas as diretrizes do Congresso Nacional de Psicologia, que pensa por onde a psicologia deve andar, quais são as diretrizes, quais são os nossos nortes, né, de que então toda a nossa atuação, não apenas nas políticas públicas, sejam pautadas, né. Em relação à redução de danos, para pegar um recorte um pouco mais específico, a redução de danos é uma ética do cuidado que aqui no Brasil está muito baseada e muito centrada no cuidado à temática de usuários de álcool e outras drogas, que internacionalmente é uma diretriz da Organização Mundial de Saúde, é a diretriz das políticas públicas de diversos países, como o Canadá, como Portugal, como o Uruguai, que possuem experiências muito exitosas nesta temática. Então, a redução de danos, ela baseia-se no princípio de que nós construímos com este sujeito a sua reflexão e a sua trajetória em relação ao seu uso de substâncias psicoativas, né? Muitas vezes muito se escuta falar que a redução de danos não trabalha com abstinência, né? Ou que a redução de danos é contrária à abstinência, né? Quando na verdade a redução de danos ela trabalha sim com abstinência, né? O ponto é que nessa temática de álcool e outras drogas nós podemos pensar que nós temos dois grandes paradigmas, né? O paradigma da redução de danos e o paradigma da abstinência, né? Quando a gente pensa no paradigma da abstinência, nós estamos falando de modalidades de atendimento que compreendem que a abstinência é a única saída, né? É o ponto final ideal, né? É a única possibilidade deste sujeito promover a sua saúde. E enquanto o paradigma da redução de danos é um paradigma que preconiza que deve se construir com este sujeito, né? Que nós promovemos saúde em qualquer que seja a circunstância, né? E a abstinência está sim dentre uma destas possibilidades, mas não é a única, né? Porque o que nós fazemos com os sujeitos que não querem parar de usar drogas, né? O que nós fazemos com os sujeitos que chegam até nós e querem fazer um uso reduzido, querem fazer um uso diminuído, né? Nós lhes dizemos que nós não vamos lhes prestar atendimento a não ser que eles queiram parar por completo o seu uso, né? Neste momento nós estamos perdendo uma oportunidade de ouro para pensar com esse sujeito os seus processos de saúde, os seus processos de doença, trabalhar com esse sujeito a sua autonomia, trabalhar com esse sujeito a sua promoção de saúde, trabalhar com este sujeito a sua trajetória, né? Porque isso também é trabalhar a autonomia, isso também é trabalhar com este sujeito o seu pertencimento à sua própria vida, né? No sentido de que se nós dissermos a ele o que ele deve fazer, né? Será que isso vai adiantar? Será que se a gente só trabalhar com ele, lhes traçando caminhos, dizendo que há uma única saída, né?
E muitas vezes nós podemos compreender que este sujeito poderia parar completamente com o uso, né? Mas o ponto é que se trabalha com este sujeito isso, né? Por isso que desta forma eu reforço que o trabalho com redução de danos e com a luta antimanicomial é um trabalho que independe de qual é a área de atuação que eu estou inserida, né? Em todas as áreas de atuação eu posso pensar e refletir como sujeitos sobre essas temáticas, e isso é muito importante de a gente estar muito ciente disso, né? Que independe da área que a gente esteja, né? Nós temos aqui já um questionamento referente ao posicionamento do CRP diante da nota técnica recente sobre os CAPs AD não poderem mais trabalhar com redução de danos, né? O Conselho compreende, né, e o Conselho acompanha com muita preocupação as mudanças que vêm ocorrendo desde 2007, né, até agora, até este ano, mais recentemente agora neste mês, as modificações nas legislações referentes às diretrizes de atuação em saúde mental e atuação com usuários de álcool e outras drogas. E é muito preocupante pensarmos que temos resoluções e decretos que tratam sobre esta temática sem sequer citar a redução de danos, né? Primeiramente porque a redução de danos ela é recomendada pela Organização Mundial da Saúde, né? Em segundo, o Brasil tem um acúmulo muito grande de experiências muito exitosas em relação à redução de danos, né? Como também o que as pesquisas na área nos trazem é que a redução de danos ela traz sim uma vinculação maior do sujeito para com os serviços, para com os profissionais, né? Então, o Conselho, inclusive, no dia 17/4, ele lançou uma nota em defesa das estratégias de redução de danos, que eu convido todas e todas a conhecerem. Nós iremos colocar nos comentários desta live o link e nós convidamos todas e todos a conhecerem, a se inteirarem, porque nesta nota nós nos posicionamos em defesa dessas estratégias justamente pelo acúmulo teórico, pelo acúmulo científico, pelo acúmulo de experiências que nós temos não apenas no Brasil, mas internacionalmente, que reforçam a eficácia e a eficiência dessas estratégias, né? Então, é muito preocupante, né, nós simplesmente excluirmos de uma política uma diretriz que nos mostra tanto resultado, né? A temática das drogas ela é um desafio, né? Assim como a temática da saúde mental é um desafio, assim como a temática da exclusão social é um desafio, assim como a temática do racismo é um desafio. E poderíamos citar muitos outros desafios que nós temos na nossa realidade brasileira, e todos esses desafios também estão diretamente relacionados ao desafio da temática de álcool e outras drogas, né? Então, essa é uma temática que nós precisamos urgentemente debater, né? Nós precisamos debater sem hipocrisia, nós precisamos debater sem moralismo, nós precisamos debater com o que há de mais recente nas pesquisas, nós precisamos debater com os relatos das experiências exitosas, e porque muitas vezes o debate não é feito desta forma e o que acaba prejudicando a criação e o desenvolvimento de políticas públicas, né? Porque quando a gente pensa na temática de álcool e outras drogas, e isso é muito interessante, nós temos robustas evidências científicas que demonstram que nunca houve uma sociedade, pelo menos conhecida, né, mas em todas as sociedades
conhecidas, há relatos robustos de evidências de que sempre se fez uso de substâncias psicoativas, né, e de práticas de alteração da consciência. Então, o que nós precisamos urgentemente é compreender a temática de álcool e outras drogas como um fenômeno societário, como um fenômeno de grupo, como um fenômeno que faz parte da existência humana. E quando eu trago isso, não é no sentido de banalização deste fenômeno, né? Não é no sentido de não pensar que ele é sim preocupante, que ele pode sim acarretar diversos males para o próprio sujeito como para a sociedade como um todo. Mas é de compreender que nós não podemos individualizar quando nós pensamos em políticas públicas, quando nós pensamos em estratégias de intervenção, novamente, não apenas nas políticas públicas, né? Nós precisamos pensar que este fenômeno, ele é um fenômeno que ocorre em todas as culturas, em todas as sociedades conhecidas. Então, ele precisa ser debatido à luz da experiência humana societária, da sociedade como um todo. Então, quando a partir do momento que a gente individualiza a temática de álcool e outras drogas, né, facilmente também pode-se cair em compreensões moralistas, né, de cunho julgador do caráter daquele sujeito, né, muitas vezes de cunho religioso, quando a gente precisa compreender esta temática de muitas outras formas, né? O que as pesquisas nos mostram hoje é que nós temos hoje no Brasil a maior substância utilizada é o álcool, né? E o álcool acaba sendo muitas vezes a substância menos falada e menos pautada, em consonância com outras substâncias que também causam dano, certamente, à vida dos sujeitos em muitas situações, mas que não estão enumeradas entre as primeiras substâncias de maior uso da população brasileira, né? Como, por exemplo, o crack, né? Como, por exemplo, a cocaína, como, por exemplo, a maconha. Então, esse debate é um debate que nós, enquanto categoria de psicólogas e de psicólogos, esse é um debate que a gente precisa fazer seriamente, né? Porque como eu escuto quando eu tenho no meu consultório, né? Como eu escuto um sujeito que me relata que ele faz uso de alguma substância psicoativa, né? Como automaticamente eu entendo que este sujeito tem uma questão com esta substância, né? Ou eu, antes de compreender que ele tem uma questão problemática com essa substância, eu questiono ele, como é a relação dele com essa substância, né? Como ele se sente quando ele não tem essa substância, como ele fica quando ele não pode ter essa substância, qual é a relação de uso que ele tem com essa substância, né? E a partir disso, nós pensarmos como a gente trabalha com esse sujeito, esse uso da substância. E se isto de fato é uma questão para esse sujeito, porque muitas vezes pode não ser uma questão para esse sujeito, né? Então, como eu trabalho com isso, né? Como eu abordo essa temática, como eu compreendo enquanto psicoterapeuta esta temática, né? Assim como também como eu compreendo as intervenções que eu faço em pacientes com agravos em saúde mental no meu consultório, né? Por exemplo, eu penso que a internação é a única saída para este sujeito, né? Então quando ele começa uma desorganização psíquica, eu logo já penso em internação, né? Logo já encaminho esse sujeito e sua família para um profissional da área médica para que prescreva uma internação, né? Ou eu penso que a internação pode, né? Mas deve ser a última alternativa, né? Por exemplo,
Quando a gente já esgotou, quando a gente entende que este sujeito realmente está se colocando em risco, está se colocando os demais em risco também, né? Nas organizações também, né? Como eu compreendo o trabalho que eu faço dentro de uma organização com sujeitos que têm diagnósticos psiquiátricos, por exemplo, com sujeitos que fazem uso de substâncias psicoativas, né? Será que automaticamente eu tenho que compreender que esse sujeito é um problema para a organização que eu estou, para a instituição que eu estou inserido, né? Ou será que a gente não pode pensar e trabalhar como também a gente trabalha o ambiente organizacional, o ambiente institucional, para que também consiga se relacionar melhor com este sujeito, que este sujeito também consiga se relacionar melhor com este espaço, né? Como eu compreendo estas situações na área escolar, por exemplo, a gente pensa na área educacional, né? Quando nós estamos inseridos nas escolas, né? Inclusive nós tivemos uma live de orientação sobre a psicologia educacional que eu convido todas e todos a assistirem e compartilharem também, né? Que trata sobre a nossa atuação neste âmbito. Quando nós estamos inseridos neste âmbito, como eu penso o trabalho com álcool e outras drogas dentro das escolas, né? Como eu penso o trabalho com esses estudantes e esses professores e muitas vezes a própria equipe de gestão desses espaços, né? Como eu penso o trabalho com todos estes sujeitos inseridos nesta instituição quando nós temos demandas de saúde mental, né? Como a gente trabalha suicídio nessas instituições, como a gente trabalha com alunos que têm diagnósticos psiquiátricos, como nós abordamos essas questões, né? Quando a gente pensa em álcool e outras drogas, na questão no âmbito escolar, né? O que as pesquisas nos mostram neste termo é que a informação real, a informação científica, ela tem sido a melhor estratégia de prevenção ao uso problemático de álcool e outras drogas, né? É a gente passar uma informação, né? Uma informação técnica, uma informação que não é com aquele cunho catastrófico, né? Muitas vezes nós vemos a temática de álcool e outras drogas ser abordada de uma forma muito catastrófica, de uma forma muito pesada, quando na verdade ela deve ser encarada como uma conversa, né? Não diminuindo os seus riscos, não diminuindo as suas possíveis consequências negativas à saúde daquele sujeito, as relações dele com a sua família e com a sociedade como um todo, mas sendo uma conversa, conversando, levando informação, como essas substâncias agem, quais são os riscos de cada uma delas, né? Se há riscos aos seus desenvolvimentos, quais são esses riscos, né? E trabalhando com esses sujeitos isso. Então isso é muito importante a gente pensar e a gente compreender que tanto a luta antimanicomial quanto a redução de danos, elas são formas de a gente compreender a nossa atuação. Elas são formas de a gente pensar como nós vamos intervir em determinada situação, né? Por isso que elas são consideradas éticas do cuidado, né? Elas são mais do que instrumentos, elas são mais do que ferramentas, né? Elas possuem ferramentas, obviamente, elas possuem práticas muito específicas, né? Mas se pensarmos que elas são só instrumentos, nós não teríamos como pensar que elas podem ser utilizadas, podem e devem, em qualquer contexto, né? E não é por acaso que eu estou frisando isso muito nessa live, porque compreendo que essa é uma orientação de suma importância, né? A toda a nossa categoria e a sociedade como um todo,
que todos nós podemos e devemos pensar na nossa prática profissional, em qualquer que seja o contexto que eu esteja inserido, e pensar como que a minha prática dialoga com a luta antimanicomial, como que a minha prática dialoga com a redução de danos, né? Qual é o olhar que eu tenho para com os sujeitos que eu acompanho, que eu atendo, com as instituições, organizações que eu acompanho, né? Qual é o olhar que eu tenho? Porque se nós pegarmos na questão da luta antimanicomial a sua base teórica, né, nós também estamos falando sobre como a sociedade compreende o que é loucura e o que é normalidade, né? Se nós pegarmos o porquê, por exemplo, as pessoas no passado eram jogadas nos manicômios, né? Engana-se muito quem pensar que eram só sujeitos em sofrimento psíquico, né? Não só no Brasil, mas em contextos internacionais, o que se vê é que pessoas com posicionamentos políticos diferentes de governos ditatoriais também eram encaminhadas, eram jogadas para esses manicômios, né? Mulheres cuja sua existência não seguia a norma social definida para as mulheres sobre o que é ser mulher, o que é ser uma boa esposa, o que é ser uma mulher digna de ter direito a viver em sociedade, por exemplo, né? Um outro exemplo importante também é que nos manicômios os dados nos mostram que muitas meninas vítimas de abuso sexual eram enviadas para lá porque na tentativa de abafar este abuso sexual, né? Para que não se fosse um escândalo, então se encaminhava essas meninas para lá e elas muitas vezes nunca mais saíam de lá. Então, quando a gente fala do manicômio, quando a gente fala desse lugar, quando a gente pensa que o manicômio também ele não é só um lugar, né? O manicômio não é um prédio. O manicômio é se pensarmos ele em prédio, ele é a personificação da exclusão, né? Ele é a parte da sociedade onde não se quer lidar com as diferentes existências humanas, com as diferentes formas de existir, né? Então, quando a gente pensa em luta antimanicomial, a gente também está pensando num processo societário que começa a dialogar sobre a importância de que, bom, os sujeitos são diferentes, as existências são diferentes, né? E nesse ponto tem algo muito importante de a gente pensar enquanto psicologia, né? Porque a sociedade, ela é um campo de disputa de projeto societário, né? O que as pessoas compreendem que seria melhor para aquele grupo que vive em determinado lugar, né? Então, essas disputas de projeto societário, né, que é como a gente faz as coisas, como a gente se relaciona, qual a relação da sociedade com o Estado, né? E estas disputas de projeto societário, elas certamente também estão inseridas nas micropolíticas, nos grupos. E se a gente pensar na psicologia enquanto ciência e profissão, a nossa, digamos, disputa de projeto societário, né? A disputa da psicologia é a disputa de uma ciência e uma profissão pelo aprisionamento dos corpos, pelo enquadramento dos corpos, ou uma ciência e uma profissão pela autonomia dos corpos, né? Se nós pensarmos, a história da psicologia é uma história dessa disputa, né? Uma história de uma psicologia que inicia ensinando as pessoas como é ser normal, né? Dizendo para as pessoas o que fazer para ser normal, para se enquadrar na sociedade, né? Criando uma série de práticas terapêuticas para adequar esta pessoa ao meio social onde ela está, né?
E após, nós temos diversos grupos que começam a teorizar e a ter grandes experiências e começam, inclusive, a lutar por uma psicologia que paute que, bom, né, o que é normalidade para a gente, enquanto ciência e profissão, ensinar alguém a ser normal, né? O que é normalidade, o que é ser adequado para a sociedade, para a gente ensinar alguém a se adequar, criar instrumentos e práticas profissionais que adequem aquele sujeito ao meio social em que ele vive, está inserido. Então, este é o desafio da psicologia. E quando a gente pensa em luta antimanicomial, em cuidado em liberdade, é disso que a gente está falando, né? Nós estamos falando de um projeto de sociedade que conviva com o diferente, que conviva com os sujeitos vivendo as suas existências mais diferentes e mais lindas possíveis, né? Ou nós queremos uma sociedade que diga para os sujeitos como eles têm que viver, né? Que diga para os sujeitos, esta sua forma de subjetivação não é uma forma adequada ao nosso modelo de sociedade, né? Então, quando nós falamos sobre essas pautas, é exatamente disto que a gente está falando, né? Deixa eu ver se temos mais perguntas aqui, né? Acho que é muito importante a gente pensar que quando a gente pensa em redução de danos, não é possível pensar redução de danos sem pensar em cuidado em liberdade, né? Não é possível pensar que a gente possa trabalhar com redução de danos em espaços que não sejam, que não trabalhem com este cuidado em liberdade, que não trabalhem com a luta antimanicomial, né? Não é por acaso que nós hoje fazemos esta live com esses dois temas, né? A redução de danos, ela essencialmente é uma prática que demanda que se trabalhe a autonomia deste sujeito. E nós não trabalhamos a autonomia do sujeito se a gente entende que ele precisa estar dentro de um lugar fechado e trancado por longos períodos de tempo, né? Novamente saliento que quando eu digo isso, eu não estou dizendo ou me referindo que em muitas ocasiões não é necessário uma internação. É necessária sim uma internação, mas a internação deve ser pontual, né? A internação deve ser, em último caso, a internação deve ser breve, né? Assim como qualquer outra internação em demandas de saúde, né? Todo mundo quer que uma internação em saúde ela tenha um tempo específico, né? Em saúde mental também deve ser desta forma. Então, acho que o que eu tinha para pensar neste momento é isso. Obviamente, este debate ele não se encerra, né? Este é um debate que a gente deve fazer todos os dias, que a gente deve fazer com os nossos colegas de trabalho, né? Este é um momento muito preocupante em termos de luta antimanicomial, é um momento muito preocupante em termos de redução de danos, né? Tanto com estas mudanças que já ocorreram, como com este PL, agora o 7663 de 2010, né? Que é um projeto de lei que trata de uma modificação na legislação que trata sobre a temática das drogas no Brasil. Este é um projeto de lei que infelizmente coloca, que se for aprovado, né, ele coloca o Brasil no mínimo uns 20, 30 anos atrás em termos de legislações e políticas sobre drogas. Eles nos trazem um modelo que já foi abandonado pelo próprio Brasil e que já foi abandonado no âmbito internacional, né? O Conselho se coloca à disposição para pensar e para fornecer maiores orientações sobre redução de danos, sobre luta antimanicomial, sobre a prática
psicológica em qualquer que seja o contexto dentro destas temáticas, né? Então, nós agradecemos a participação de todas e todos. Esta live, né, este vídeo estará disponível na página do Facebook do Conselho Regional de Psicologia do Rio Grande do Sul, assim como no canal do YouTube do Conselho, né? Nós convidamos vocês a marcarem os seus conhecidos, a marcarem qualquer pessoa que vocês entendam que teria interesse, assim como compartilhar nas redes sociais de vocês este vídeo. E também informamos que o Conselho está à disposição para sanar quaisquer dúvidas através do e-mail orientec@crprs.org.br e pelos telefones 51 33 34 67 99 ou pelo 0800 001 007. Então, uma boa noite a todas e todos.